convidou hoje o Ricardo Barros, paranaense, deputado federal em seu sexto mandato e também já foi ministro da Saúde por quase 2 anos no governo de Michel Temer. E também tem uma experiência pessoal com a doença, porque ele e a sua família já foram infectados, mas já estão todos curados. Boa noite, deputado. Muito obrigada pela sua participação. Boa noite a todos. A gente queria começar comentando, o Brasil, de ontem para hoje, aí foi anunciado que ele é o terceiro país com mais casos no mundo. A gente queria saber qual que é a sua avaliação como ex-ministro, como deputado, sobre a atuação do Ministério. O que essa troca de ministros recentes que a gente teve atrapalhou ou ajudou para esse aumento de casos no país? Bem, a primeira troca de ministros, saída do ministro Mandetta, foi positiva, porque o ministro Mandetta, embora tivesse dito em sua entrevista de despedida que teve todo o apoio, orçamento ilimitado e autonomia para escolher seus assessores pelo currículo, ele efetivamente não conseguiu comprar os equipamentos, comprar os respiradores, equipamentos de proteção individual, e nós não melhoramos a nossa estrutura de saúde. Então, o isolamento tem por objetivo adiar o pico da epidemia, para que, quando, nesse período mais adiante, ele vier, as pessoas e a estrutura de saúde esteja melhor preparada para receber as pessoas infectadas. Isso não aconteceu. Nós não melhoramos a nossa estrutura de saúde no Brasil, apesar de já estarmos há 90 dias tratando com a epidemia da Covid. Depois, quando saiu o ministro Tait, entrou o ministro Tait, saiu o ministro Tait, desde que o general Pazuello permaneça, porque ele montou uma equipe de vários coronéis nas posições mais sensíveis do Ministério, a equipe dele está trabalhando, está comprando, está fazendo a lição de casa, está realmente produzindo resultados. Então, mantido o general Pazuello como ministro, ou como ministro interino, ou como secretário executivo, não teríamos prejuízo nesta troca de ministros com a saída do ministro Tait, porque, de fato, o general é que tinha montado toda a estrutura de operacional do Ministério, e essa estrutura fica mantida, obviamente, com a sua permanência. O senhor é o vice-líder do presidente Bolsonaro na Câmara dos Deputados, e hoje o presidente falou que está reunindo currículos para o cargo de ministro. Na sua avaliação, qual deveria ser o perfil do novo ministro ou deveria ser mantido, coronel? Não, eu acho que o general vai dar conta ali, nesse momento de crise, de fazer um bom trabalho e pode até depois continuar, né? Mas, se o presidente quiser trocar, precisa que a pessoa tenha familiaridade com o SUS, com a saúde pública, porque o Ministério não tem força impositiva. Quem executa as ações de saúde, na ponta, são os prefeitos, que têm gestão plena, e os estados, nos municípios que não têm gestão plena. Mas o Ministério em si não executa ações de saúde. Então, é preciso muito trabalho, muita articulação, convencimento ali na comissão tripartite, estados, municípios e União, para que haja uma convergência de política de atuação de saúde. Então, eu penso que o perfil a ser buscado do ministro da Saúde é de alguém que tenha habilidade política, que conheça a saúde na ponta, né, que entenda o funcionamento do sistema de saúde, tanto privado quanto público, porque o Ministério também define as políticas do setor privado, né, e as políticas do setor privado envolvem 250 bilhões por ano de financiamento. E o setor público, mais 250 bilhões por ano de financiamento. Então, é preciso alguém que tenha conhecimento disso, né, e que tenha capacidade de gestão. Pode ser um médico gestor ou pode ser uma pessoa que não seja médico, que seja bom gestor, porque a saúde precisa de gestão. Dinheiro tem bastante, mas precisa de gestão. Você acredita que o seu partido o apoiaria a ocupar a vaga de ministro da Saúde, principalmente por você já ter essa experiência em um governo anterior? Olha, eu não tenho, honestamente, essa pretensão.
Eu já fui ministro por 22 meses e fui o quinto ministro mais longevo da história. A média de permanência dos ministros da Saúde é de 10 meses, a média histórica, desde que se criou o Ministério. Então, é uma posição de muito risco, de muita visibilidade, muita pressão, de muito trabalho. 50% das emendas parlamentares de todos os deputados e de todos os senadores estão no Ministério da Saúde. Então, todos os deputados querem falar com o ministro, todos os senadores querem falar com o ministro, os prefeitos, os governadores. A capacidade de trabalho é muito grande. Eu trabalhava 18 horas por dia, atendia 30, 40 audiências por dia para poder dar conta da missão, além de viajar ao Brasil inteiro. Então, eu posso lhe dizer que estou muito feliz por ter sido ministro e ter me saído bem desta tarefa, né? Já cumpri, já dei minha colaboração. Espero não ser convidado para voltar ao Ministério. E se o senhor fosse convidado a voltar ao Ministério? Olha, eu estou fazendo um grande esforço para não ser convidado, né? Porque, para mim, é a solução mais confortável. Uhum. Considerando essa sua experiência como ministro da Saúde já, o que você teria feito de diferente no que os gestores desse ano fizeram em meio à pandemia? Bom, é muito difícil falar do trabalho dos outros, porque cada um tem a sua característica pessoal, né? Mas, veja bem, na primeira entrevista, o ministro Mandetta disse que só ia testar quem tivesse internado. Depois falou em 20 milhões de testes. O ministro Tait falou em 40 milhões de testes. Mas os testes não chegaram, né? Então, a orientação, por exemplo, que é dada ao cidadão: olha, se você tiver os sintomas da Covid, febre, dor de cabeça, fique em casa. Se você tiver falta de ar, vá ao serviço de saúde. Está errada essa orientação. Nós temos 54 mil postos de saúde no Brasil que estão parados e as pessoas com sintomas sem poder receber atendimento. Se nós iniciarmos o tratamento dessas pessoas logo no início dos sintomas, muitos não vão agravar, não vão precisar se internar, não vão precisar de respirador e nem de UTI. Então, eu penso que precisa mudar a orientação e cuidar das pessoas logo no início dos sintomas. Até porque 86% das pessoas, estatisticamente, numa epidemia, são assintomáticas, ou seja, como na minha família, vão pegar o vírus e vão eliminar o vírus, ter os anticorpos sem ter nenhum sintoma, sem tomar nenhum comprimido, né? Então, eu penso que precisa mudar essa orientação também. Considerando essa questão dos casos assintomáticos, na sua visão, qual tipo de isolamento seria mais efetivo no combate ao Covid? Eu defendo isolamento vertical, que é o isolamento só dos idosos e pessoas imunodeprimidas, porque a epidemia só acaba quando pelo menos 60% das pessoas já tiverem adquirido a imunidade, os anticorpos. Então, se nós atrasamos muito a imunidade de rebanho, que nós chamamos, né, que 60% já tenha anticorpos, o efeito econômico está muito severo e o Brasil não está conseguindo se preparar para melhorar as condições de atendimento de saúde. Então, nós temos um prejuízo econômico e não temos a vantagem de salvar mais vidas. O país tem estrutura e orçamento econômico para combater essa pandemia? Tem orçamento ilimitado, né? O orçamento de guerra que foi estabelecido não tem limite para gastar com Covid. A dificuldade é gastar, né? É comprar os equipamentos. Os órgãos de controle atuam muito fortemente, inibindo o servidor público de assinar essas compras emergenciais, embora o Congresso tenha aprovado uma lei especialmente para a Covid, para que as compras pudessem ser feitas emergencialmente, mas o servidor de carreira ele tem medo dos órgãos de controle, né? Já tem processo, já tem gente presa por causa de respirador, já tem secretário demitido em 2 estados. Então, é uma pressão muito grande que impede que as pessoas tenham coragem de fazer as compras e trazer os equipamentos para salvar as vidas aqui no Brasil. Então, tem dinheiro,
tem lei que autoriza comprar sem licitação, tem estrutura, o Ministério da Saúde tem uma excelente equipe, precisa só de coragem para tomar decisão. E é isso que eu estou vendo agora com o general Pazuello lá no Ministério, está tendo coragem de decidir. E dentro dessa coragem que o senhor comenta, quais seriam as decisões que deveriam ser tomadas para tirar o Brasil desse patamar de terceiro país com mais casos no mundo? Bom, isso não, na verdade, isso não tem grande importância. Casos confirmados depende de número de testes que você faz. Você faz mais testes, você tem mais casos confirmados. Se você faz menos testes, você tem menos casos confirmados. Então, isso não tem grande importância no processo. Tem um número de mortes, sim, isso tem, né, importância. É uma medida que tem que ser observada, né, e nós temos que aí estruturar o nosso sistema de saúde para cada vez mais poder atender as pessoas que agravam, mas também usar o sistema de saúde para evitar que as pessoas agravem, que é o que não está acontecendo. E nessa questão de estruturar o sistema de saúde, qual que deve ser a atuação do Ministério, considerando o fato de que os estados hoje estão agindo individualmente? Bem, a saúde é descentralizada. O sistema SUS, como eu falei já no início, os estados e os municípios têm autonomia para executar as ações de saúde. Logo, eles poderiam se estruturar autonomamente. Tem estados importando respiradores, tem estados comprando equipamentos de proteção, tem estados agindo efetivamente para conter a epidemia. Outros estão esperando que o governo federal compre e mande entregar, né? Esses estão com problemas, porque o governo federal não deu conta até então de comprar e mandar entregar. Então, precisava de ter uma articulação melhor no suprimento, né? Na reserva de informações sobre de onde estão vindo os suprimentos da Covid do Brasil, para que eles não sejam interceptados por outros países que também querem esses mesmos suprimentos. Na sua avaliação, esse seria, então, mesmo o papel do governo federal, de centralizar a compra de insumos, que, na sua avaliação, é positivo essa autonomia dos estados para trabalhar regionalmente os casos e a política de combate? Com certeza, porque cada estado tem uma estrutura de saúde diferente, tem um clima diferente, tem um sistema de imunização, programa de imunização, de vacinação do Brasil é muito eficiente, mas alguns estados não são eficientes na vacinação, né? E tem características da população diferentes também, de número de idosos. Então, clima diferente, frio, calor, faz diferença. Umidade favorece para a Covid. Então, o que nós temos que ver é que cada estado, cada município tem que decidir qual é a melhor política para tratar. A Organização Mundial de Saúde ter dado a todos os países do mundo a mesma orientação é um erro. É óbvio que é um erro. Não pode um país que está embaixo de neve ter a mesma orientação do país que está no verão escaldante, né? E nem um país avançado, que tem estrutura de saúde muito ampla, de um país que não tem essa estrutura de saúde. Então, faltou mandar por máscara logo no primeiro dia, né? E correr comprar os insumos que eram necessários para o combate à Covid e que nós não conseguimos receber no Brasil até hoje, apesar de já termos transcorrido 90 dias da epidemia. Aproveitando esse ponto político, os dois últimos ministros da Saúde que se demitiram, eles falaram que saíram por conta das interferências do presidente no ministério. Considerando que o senhor já foi ministro da Saúde, qual que é a sua avaliação sobre essa interferência do presidente na pasta? Olha, sobre o isolamento, a interferência é só retórica, porque quem decide o isolamento não é o presidente. O Supremo Tribunal já decidiu que o isolamento é prerrogativa do prefeito, do governador. Então, se o presidente é contra o isolamento, é um discurso apenas, porque ele não pode agir contra isso. E também o ministro Mandetta, quando saiu, disse que recebeu todo o apoio, que escolheu a equipe por currículo e que tinha recursos para fazer o combate à Covid. Então, o presidente nunca desautorizou o ministro Mandetta a nenhuma ação, né? Ele apenas discursa contra o isolamento, mas não agiu administrativamente contra o isolamento, porque também não era sua prerrogativa. Por outro lado, o ministro Tait saiu alegando cloroquina, que também não tem nenhum sentido. Eu tomei cloroquina. Cloroquina não faz mal para ninguém.
O Conselho Federal de Medicina já baixou uma resolução dizendo que a cloroquina pode ser administrada desde que em acordo entre médico e paciente. Eu tomei cloroquina logo que eu fui diagnosticado, nos sintomas iniciais, né, que para mim foram poucos, apenas uma tosse. Né, mas tomei cloroquina, azitromicina, tomei o anticoagulante, né, fiz todo o tratamento, embora talvez nem precisasse, mas eu fiz. Então, hoje liberdade para qualquer médico e para qualquer paciente tomar cloroquina em qualquer fase do tratamento. Isso já está resolvido também, não seria motivo para o ministro Tait sair, porque o Conselho Federal de Medicina, que é o seu órgão fiscalizador, já tinha autorizado. Então, ele poderia fazer sem nenhuma dificuldade. Considerando essa questão da cloroquina, é importante a gente destacar que tanto a Organização Mundial da Saúde quanto a Sociedade Brasileira de Infectologia comentam que ainda não é recomendado a utilização da cloroquina no combate ao coronavírus por conta dos efeitos colaterais, que podem ser adversos e que ainda necessita de mais testagens. Considerando essas duas instituições médicas, qual que seria a avaliação para implantar no protocolo do Ministério ou não implantar essa discussão que está em voga hoje? A questão do protocolo é do financiamento, é para que a cloroquina esteja disponível, comprada pelo poder público para as pessoas. E ele já está liberado para administrar cloroquina para todas as pessoas. Isso é uma discussão inócua, porque nós só teremos certeza se a cloroquina faz ou não efeito para o coronavírus depois de termos estudos clínicos, randômicos, com um grupo recebendo a cloroquina, outro grupo recebendo o placebo, e depois de uma longa pesquisa, saber se os grupos se comportaram de forma diferente. Ou isso é que provaria que a cloroquina faz efeito ou que não faz efeito. Como nós não temos tempo para isso, né, a epidemia vai acabar antes dos estudos ficarem prontos, nós precisamos autorizar ou não que as pessoas tomem um medicamento que tem evidências de que pode atuar favoravelmente. E o Conselho Federal de Medicina já liberou isso, Federal de Medicina. Então, não há o que discutir mais. Cloroquina é fato resolvido. E muitas prefeituras estão comprando e estão distribuindo. E do ponto de vista de orçamento e investimento financeiro na cloroquina, você mesmo comentou que ainda não há estudos que comprovam a efetividade ou não dela no combate ao Covid. Então, por não ter esses estudos ainda, essa comprovação, é correto que o governo invista nesse medicamento? Com certeza, porque nós estamos tratando agora, né, de evidência, não de uma certificação de eficiência. Nós estamos tratando de evidência. Em alguns casos, pacientes tratados com cloroquina tiveram melhora mais rápida da Covid, em vários países que já fizeram isso. Então, se há uma perspectiva de que o medicamento pode contribuir, deve ser administrado. E quanto à interferência do presidente Bolsonaro também na gestão do ministro Nelson Tait, o ministro comentou que um dos motivos dessa saída também foi que o presidente não comentou com ele que tornaria as academias e os salões de beleza como estabelecimentos prioritários, né? Qual que é a sua avaliação sobre isso, do presidente não ter consultado o ministro, não ter o aval do ministro, mesmo assim fazer o decreto? Bem, isso é um episódio que eu não tenho muita clareza de como ele aconteceu, porque a estruturação desses atos do presidente, feitas normalmente na Casa Civil, eles são feitos em articulação com todos os ministérios envolvidos, né? É natural que esses documentos sejam construídos ouvidos todos os ministérios envolvidos. Pode ser que as pessoas do Ministério da Saúde que foram às reuniões da Casa Civil não tenham informado, né, que estava sendo tratado disso, né? Ou que a Casa Civil não tenha informado de que já tinha chegado a uma conclusão e as pessoas talvez pensassem que teriam novas reuniões. De qualquer maneira, é muito improvável que o ministro não soubesse que esse assunto estava sendo tratado. Ele pode ter sido surpreendido pela publicação, mas é improvável que ele não soubesse que o assunto estava sendo tratado.
E a partir desse ponto de vista, é positiva ou negativa a interferência do presidente? Bem, não é a interferência do presidente. Como eu disse, todos os documentos emitidos pelo presidente da República são, através da Casa Civil, articulados, né? Através do ministro que coordena todos os ministérios. São feitas inúmeras reuniões no Palácio do Planalto com os representantes de cada ministério para discutir os textos, né? Porque envolvem várias coisas. Então, envolve logística, envolve o Ministério da Justiça, envolve judicialização, envolve órgãos de controle. Então, é natural que qualquer documento emitido pelo governo federal passe no crivo da Casa Civil, que é onde está sentado o gerentão do governo, né? E é a pessoa que toca o governo. E ele realmente, nesse caso, deve ter tratado disso com pessoas relacionadas a todos os ministérios. Eu não vejo que um documento desse saia da lavra de uma única pessoa, porque não é a praxe do governo fazer isso. Considerando as articulações que estão sendo feitas no cenário político, quais devem ser as próximas ações do Ministério da Saúde? Bem, as próximas ações do Ministério da Saúde devem ser a de estruturação do sistema para receber os pacientes nesses lugares onde já há colapso de estrutura de atendimento e de prevenção para que as pessoas não precisem chegar na UTI. Então, eu acredito que duas coisas são prioritárias agora. A primeira é comprar os respiradores, comprar os equipamentos de proteção, comprar os testes, estruturar o sistema de saúde para estar pronto para combater a Covid e para monitorar a sua propagação. E, por outro lado, usar o sistema que nós temos de atenção básica no Brasil, que é muito amplo, 54 mil unidades básicas de saúde, para atender as pessoas que tenham sintomas iniciais, para evitar que elas precisem do respirador e da UTI. Tá certo. Aproveitando que o senhor é paranaense, a gente queria comentar também a atuação do Estado no combate ao corona. Como que você avalia as ações que o governo do Estado e os municípios também vêm tomando para tentar evitar a contaminação do novo coronavírus? Bom, cada município tem o seu próprio ritmo, né? Tem a sua própria decisão. Tem uns municípios que estão mais adiantados na abertura do comércio, outros mais atrasados. Temos municípios que têm mais casos, menos casos. Temos municípios que têm mais estrutura de saúde, mais leitos de UTI, mais leitos de enfermaria, outros têm menos. Então, a decisão de cada cidade que tem gestão plena de saúde é diferente e deve ser respeitada dessa maneira. O governo do Estado tem feito também a sua parte, no sentido de orientação e até de auxílio à estruturação do sistema de saúde. E eu acho que o Paraná é um dos estados que está mais confortável nessa crise da Covid, porque tem ainda baixa taxa de ocupação dos seus leitos, né? E número também de casos pequenos. Como que a Câmara dos Deputados pode auxiliar para que continue essa situação, principalmente aqui no estado do Paraná? Bem, nós temos votado aqui na Câmara projetos, toda semana, projetos de Covid, estamos votando hoje obrigação de uso de máscara, estamos votando auxílio para as comunidades indígenas no combate ao Covid. Temos várias matérias hoje no plenário que tratam dessa questão, né? E temos aprovado tudo. O governo federal aprovou todas as medidas que ele mandou aqui para o combate à Covid. Então, como eu disse, não falta ao ministro e não falta ao Ministério da Saúde estrutura para fazer o combate ao coronavírus. Não falta dinheiro e não falta estrutura. Eu precisava e estava faltando, sim, decisão, coragem de enfrentar o risco de você fazer essas compras emergencialmente e depois os órgãos de controle virem processar todo mundo, que é o que eles gostam de fazer. Aqui no Brasil, todo mundo é ladrão até que se prove o contrário, que é uma política idiota, porque o servidor público é estável, ele não precisa assinar nenhum papel para receber o salário no fim do mês. Quanto mais os órgãos de controle aterrorizam o servidor público
processando ele na pessoa física, obrigando ele a contratar advogado para se defender e correndo o risco de perder o emprego, menos o servidor público vai assinar algum papel. E nós estamos pagando uma máquina de governo enorme e que não produz retorno para a sociedade. A gente já viu alguns casos em alguns estados de produtos de obras que foram superfaturadas. Ao aliviar essas compras públicas, não se tem um certo espaço para aumentar a corrupção? Claro, não há dúvida sobre isso. Mas como nós estamos, no momento, procurando salvar vidas, né, se o respirador é superfaturado ou não, ele vai salvar vidas. Então, a ação do Ministério Público, da Controladoria dos órgãos de controle, dos tribunais de contas, ela pode acontecer depois da epidemia, porque o valor da compra, o quanto foi pago, o quanto valeu o equipamento, tudo isso já está lá, não vai mudar depois de 60 dias ou de 90 dias. Então, talvez deixar que o sistema de saúde se estruture e depois, sim, põe na cadeia quem usou a oportunidade para desviar recurso, né? Agora, impedir que os equipamentos venham, né? Aterrorizar o servidor público para que não tenha coragem de assinar a compra dos equipamentos, porque eventualmente ele pode cometer um erro formal ou intencional, nós estamos 90 dias sem respiradores e não conseguimos comprar, né? E eu não tenho dúvida que esta ação dos órgãos de controle tem muita culpa no fato de nós não termos estruturado o sistema de saúde, porque o servidor público tem estabilidade, ele vai se aposentar lá, se ele assinar ou não assinar. Ele prefere não assinar e não correr o risco, e nós estamos sem os equipamentos. Ok, muito obrigada, deputado, por aceitar o nosso convite e por conversar com a gente. Muito obrigada também a todos que nos acompanharam até agora. Lembrando que quem pegou a conversa aí da metade ou no finalzinho, vai ficar gravado aqui no nosso Facebook e posteriormente a gente também vai postar no nosso canal no YouTube. Boa noite. Obrigado, tchau.